Esse é o Fernando. Muito prazer, E meu aí, meu amigo? amigo. Tudo bem? Quanto tempo? Cara, verdade, verdade, hein? Que bom que existe esta tecnologia. Que bom que alguém foi criativo para encurtar distâncias, né? Se é que eu posso dizer isso. Eu acho que sim, ameniza muita coisa, né? E eu quero dizer que é um prazer falar contigo, é um prazer muito, muito grande ter essa tarde, esse fim de tarde, batendo papo com você. Prazer Bem-vindo. é todo meu, meu amigo. Obrigado por aceitar o convite. Tá frio ou tá calor aí em Brasília? Tá bom. Eu moro um pouquinho não tão perto do Congresso, ali tá mais quente, aqui tá mais tranquilo. Aqui tá É, mais. Não, não, aqui brincadeira à veio, parte. Mas tá veio um bom, o clima tá friozinho bom. para nós aqui. Parece que a noite tá um pouco mais fresco, durante o dia tá de boa. Então tá bom. E aí? E como é que tá aí? Tá bem aí o clima? Tá frio, também tá Frio? esfriando. Veio uma frente fria Campinas? aqui, é Sofri meio muito o tempo nubloso. que eu morei em Campinas, passei muito frio aí. Eu pensava que frio era só no sul do Brasil. Campinas Né? tem frio legal. É do lado, né? Você mora do lado de Campinas, é a mesma coisa, é a mesma, é o Mesmo. mesmo clima. É um pouquinho mais frio ainda. É, tá, nós. Não, hoje a gente continua, na verdade, a gente finaliza uma série, foram quatro sextas-feiras, nós conversamos sobre o líder que o momento exige. Esteve aqui pessoas Sim. legais com a gente e não poderia terminar diferente com pessoa legal também. O Recebi aqui pessoal gostou aqui. recebi aqui o pastor Aécio Ribeiro, um cara muito especial. Eu tenho, poxa, aprendido muito com ele, conheço há mais de 15 anos. E eu citei algo que marcou um tempo que eu tive mais próximo com ele também, né? Em encontros. Depois recebemos aqui o pastor Wilson Guimarães, dispensa a apresentação, você conhece muito bem, foi nosso professor. E também eu falei de coisas que marcaram. Depois recebemos aqui o Marcone, cara lá do Rio Grande do Sul, cara muito bom, também jornalista, empresário, empreendedor também. Foi muito bom. Falei de coisas que marcaram a gente. E eu pensei, poxa, o que que marcou eu, Fernando? O que que marcou? Pô, a gente teve um tempo juntos, a gente estudou ali no seminário juntos, nós somos colegas de seminário. Falei, poxa, eu preciso falar alguma coisa. E não precisou explorar muito a memória. Rapidamente me veio uma coisa que marcou. Eu me lembro de um bate-papo e o tema, eu não lembro exatamente o tema, mas era alguma coisa de aconselhamento pastoral. E eu falei, gente, o cara não quer, deixa pra lá. Se ele não quer, aí você falou o seguinte: quem disse que ele não quer? Ele pode falar que ele não quer, mas quem disse que ele não quer? Não sei se você vai lembrar, se você ainda defende alguma coisa assim. Eu falei, poxa, é verdade, cara. E eu carrego isso comigo. O fato da pessoa falar que não quer uma ajuda, isso não significa necessariamente uma verdade. Eu acho que foi isso, esse bate-papo, e isso mudou o meu conceito. E nunca mais eu falei, cara, não quer, deixa. Então marcou, entre os bate-papos, esse marcou, cara. Carrego comigo. Eu não poderia deixar, poxa, deixar de falar isso. Obrigado. Que legal, meu amigo. Estamos juntos. Bom, na necessidade que o líder atual exige, acho que é isso, o líder que o momento exige, acho que essa é a palavra. E poxa, você tem muita coisa legal na área da criatividade, na área da flexibilidade, e eu gostaria de conversar um pouco sobre isso. E eu não sei se entra pela palavra flexibilidade, pela criatividade, eu acho que uma coisa, de certa forma, está muito relacionada com a outra, e eu sei que você também tem uma coisa muito legal, e eu já quero que a gente fale também sobre mapas mentais, ser muito bacana. E eu até vim com a Bíblia aqui marcada assim, porque eu homenagem a você. Mapas mentais. O que é Isso isso? aí, ó. Mapas mentais e criatividade, o que isso tem a ver? Na verdade, é uma ferramenta que ajuda em várias áreas. Em uma das áreas, especificamente, é na área de criatividade. Quando você estuda um texto, seja ele da Bíblia ou um texto qualquer, você está usando muito o lado do cérebro que é lógico, que é matemático, que é da linguística. E quando você transforma isso num mapa mental, o que os especialistas, os estudiosos dizem é que você
amplia e começa a usar os dois lados do cérebro. O lado também da criatividade, o lado do que te faz ser sonhador, o lado que te faz ser mais subjetivo, né? Então, a proposta do uso do mapa mental é muito num conceito que eles chamam de design thinking, que é pensando de um jeito criativo, de um jeito artístico. A vantagem dessa ferramenta, principalmente nas corporações, é ampliar a sua criatividade. Quando você começa a fazer um pequeno desenho no seu mapa, no seu estudo bíblico, a hora que você volta para o estudo, parece que você consegue enxergar outras coisas que você não estava enxergando. Abre, né, um pouco a sua visão. Essa é a experiência que a gente tem tido. Legal, cara, legal. Você falou aí, o think, o pensar, lembrei, tem uma expressão americana que é o think outside the box, eu acho que é isso, pensando fora da caixa, né? E como é que na prática, vamos pensar assim na prática agora, como é que você usa isso para ensinar algo para alguém? E acho que a ideia agora já está falando um pouquinho de criatividade. Eu acho que a gente está vivendo um momento de crise, acho que essa é a palavra que define. E quando fala crise, nós temos o nosso manual do líder. Está na crise, tira o S e a palavra fica crie, não é isso? Crie, Crise, tira o S, crie. Então, criatividade é essa capacidade de criar, reinventar. E aí a gente falando de criatividade agora no ensino. Na prática, como é que você usa isso? Esse mapa mental agora, dá para você conversar, mostrar alguma coisa assim? Como é que você... Mostrar é complexo do Instagram, mas basicamente um exemplo que a pessoa sempre que vê, eles ficam meio chocados assim, eu fico até assustado, é o do ensinar o que é conversão. Então, normalmente, quando eu prego o evangelho para alguém, eu prego com um papel, ou com o meu flip chart, com alguma coisa que eu consiga desenhar o que é conversão. Porque eu ouvi a vida toda que conversão era assim, eu me converti, mudei de igreja. Eu ia na igreja tal, agora estou indo na igreja tal. E em um determinado momento, eu estava conversando com uma pessoa que ensina a pessoas a dirigir o carro. E ele disse, eu perguntei para ele, o que é conversão? Ele disse para mim, não, conversão é mudança de direção. Quando você está indo com o seu carro, tem uma placa, conversão à esquerda, conversão à direita. Legal. E então eu desenho. Aqui, Deus criou o ser humano aqui para vir para a vida. Vocês estão vendo minha mão aí. O pecado entortou isso e criou uma conversão na história da humanidade. O ser humano saiu agora da vida e está vindo para a morte. Porém, Deus amou tanto o ser humano que possibilitou uma conversão aqui no meio, que é a cruz de Cristo. E Cristo nos leva de volta para a vida. Então, normalmente, quando eu desenho isso em um mapa, tem inclusive um vídeo desse lá no nosso canal, as pessoas normalmente elas olham e falam assim, nossa, eu nunca tinha parado para perceber que conversão era isso. Eu falei, isso, conversão não é mudança de igreja. Conversão é mudança de destino. Nós estávamos indo em direção à morte. Em Cristo, nós nos convertemos para ir em direção à vida. E você faz tudo isso com desenho, sim, vai escrevendo, desenho, formando. É uma pena, mas no final a gente compartilha seu canal de YouTube e aí a pessoa vai entender melhor. Tem que desenhar para entender como é que é, tem que desenhar, né? Literalmente. Se você quiser, qualquer dia a gente faz um no YouTube, sim. Nós dois, e aí dá para fazer os desenhos, dá para mostrar os desenhos lá. Legal, com certeza, é uma boa ideia. Vamos sim. Então, isso serve para... Não importa a área, ensino é usar a ideia da escrever, desenhar, conectar pontos, facilitar a compreensão. Na verdade, sim. Principalmente quando você olha lá fora, nos Estados Unidos, em outros países, tem se usado muito, no Brasil ainda menos, essa ideia do visual, né? Tem o Visual Notes, que é você assistir uma palestra e fazer anotações não só com palavras, mas também com desenhos. Essa questão do Visual Thinking, que é o pensamento visual, que é valorizar o seu lado criativo, mas é muito usado também para projetos, Eliseu, porque você consegue ver o todo, né? Tomada de decisão, você precisa fazer uma grande mudança na sua vida. Eu acho que em momentos de crise como esse, eu uso muito, não sei as outras pessoas, porque eu coloco tudo no papel e automaticamente, quando eu coloco tudo no papel, eu começo a perceber o que Deus já fez na minha vida, o que Deus tem para fazer. A crise realmente me mostra a realidade.
Mas, infelizmente, quando a gente está vendo só a crise, quando o líder foca só na crise, a gente tem uma avalanche de realidade. A gente não pode fugir da realidade. Mas a vida do líder, ao meu ver, precisa ser uma mescla de realidade e otimismo. Porque nós conhecemos a Deus principalmente, e o nosso futuro ele é ótimo. Nosso futuro ele é promissor. Então, quando nós só olhamos uma parte, não olhamos o todo, nós corremos o risco de ficar ali meio que poluídos, né? A nossa mente, a gente costuma dizer, vai ficando estressada. A gente vai ficando repetindo aquela mesma informação, aquela mesma crise, aquela mesma morte, e automaticamente amanhã a gente pensa de novo nisso, e a impressão que dá é que vai ficando cada vez mais difícil sair daquela situação. Então eu gosto de... Sim. Não, desculpa, pode terminar seu pensamento. Não, eu gosto de usar essa ferramenta ou outras que me ajude a ver o todo, que me ajude a enxergar o todo. Sempre quando eu vou aconselhar casais, eu também uso isso. Eu tento desenhar no papel o todo do casamento, não só aquela parte que eles estão reclamando. Seja no indivíduo, no coletivo, você tenta sempre usar o visual, um flip chart, flip chart, né, que chama F ou C, não sei agora, fugiu. Isso, flip chart. Flip chart. Aí você usa ou um quadro negro, alguma coisa, você vai desenhando. Sempre. Eu sou meio cabeção para falar sem desenhar, cara. Todo mundo que me conhece sabe que se eu for almoçar com você e a gente for conversar algum assunto sério que a gente vai falar de algum conselho, aí tem gente falando aí, ó, ele vai falar sobre o canal do YouTube. Vai. E se eu for tomar café com você, eu vou pedir um guardanapo, eu vou pedir uma caneta, eu vou pedir alguma coisa, qualquer coisa. A minha filha, a Vitória, a gente estuda a Bíblia aqui em alguns momentos, e eu vou falar com ela assim, vamos estudando, né? Ela fala, não, pai, desenha, faz os seus desenhos, aí eu entendo melhor. E tem aquela brincadeira, né, Eliseu? O pessoal fala, já entendeu ou quer que eu desenhe? Sim, eu pensei em falar, fiquei preocupado se vai agredir ou não, mas eu pensei nisso aqui. Então, mas é legal. Pressupõe que quando você desenha, as pessoas entendem mais, né? Sim, óbvio. Eu vi alguma vez, mudou muito também essa questão da conversão. Alguém, quando compartilhou comigo, embora eu já estava caminhando com Cristo, ou tentando, como eu continuo tentando, eu me lembro de alguém que desenhou um círculo, uma cadeira, alguém sentado, alguém fora. Isso fica muito na mente. E depois, agora não tem muito tempo, eu não vou falar quanto tempo, corro risco em datas, de errar datas, mas eu vi no Gospel Bootcamp, quando me apresentaram a escada, o 7, cara, aquilo ficou, aquilo marcou muito, e eu passei a usar. Não sei se você fez o Gospel Bootcamp, e aí tem a escada, né? É algo semelhante que a gente está falando, não sei se estamos falando a mesma coisa, assim? Isso. Aquilo marcou muito. Você não tem alguma coisa em mão, um papel, uma folha? Eu até aqui já peguei alguma coisa, mas eu queria que você tem uma coisa que consegue mostrar, pelo menos aí, um pouquinho, assim, sei lá, um tipo de desenho. Uma coisa que dá pra gente... A pessoa não precisa saber desenhar, precisa? Tem que ser um desenhista igual você ou não? Não, eu não sou desenhista, tanto que se você ver os meus mapas mentais, você vai ver que ele tem bastante deficiência. A nova ferramenta que eu uso agora é uma ferramenta técnica que ela desenha para mim, e o pessoal tá amando, porque não precisa mais ficar vendo os meus garranchos. Mas o meu jeito de ensinar é esse aqui, com os garranchos, ó. Se você olhar, ó, aqui tá falando do... Não dá para ver muito bem, né? Mais ou menos. Aqui tá falando da armadura de Deus, ó lá. Olha lá. Cinturão da verdade. Você tem um vídeo sobre isso, esse mapa aí? Isso, eu tenho um vídeo sobre isso. Tá. Eu vou compartilhar no link em seguida. Quando a gente finalizar, eu vou compartilhar no link. Batalha espiritual. Mas assim, a minha proposta inicial sempre que momentos como esse exige do líder refrigerar o seu cérebro, refrigerar a sua cabeça, despoluir, que a gente chama. Tirar um pouco a poluição, porque, Eliseu, os especialistas dizem que a criatividade ela é inversamente proporcional ao estresse. Se você tem uma equipe estressada, você dificilmente conseguirá tirar soluções criativas. Bom, boa.
De vez em quando eu Então, escrevo assim, porque depois no vídeo, quando a gente edita, eu faço uhum. algumas citações do vídeo. Então, se eu abaixo aqui, eu estou escrevendo alguma coisa, anotação, fazendo Legal. rascunhos, mapas mentais. É isso aí. Legal, Então, legal. a proposta é, se você é um líder, o momento que nós estamos hoje, ao meu ver, é lógico que ninguém é dono da verdade, nós estamos apenas compartilhando aquilo que nós entendemos. O que eu tenho buscado a fazer? Eu tenho buscado fazer despoluir a minha mente e buscar ser criativo, buscar soluções, ajudar pessoas, principalmente, que estão em um momento difícil, a buscar soluções. Por exemplo, eu conheço um casal que ele ficou desempregado, ela ficou desempregado, ele era um cara muito bom em fazer lanches e eles montaram uma hamburgueria. E aí eu fico pensando, olha, se não tivesse a crise, pode ser que eles nunca tivessem montado essa hamburgueria. Mas se eles também tivessem entrado na crise e se afundado naquele estresse, naquele pensamento de como que a gente vai ganhar dinheiro, como a gente vai pagar nossas contas, e ficado só ali, provavelmente eles também não tinham tido essa ideia criativa. E Uhum. isso pode, quem sabe, mudar a vida deles inteira. Legal. Olha, Fernando, alguém compartilhou um texto aqui, escreveu aqui. Já assistiu o vídeo referindo a alguns mapas mentais, achou fantástico e ela usa como professora, nunca tinha usado para estudos bíblicos. Achou fantástico, está usando, professora universitária. Legal. A proposta, então, para que você entenda por que eu quis falar desse tema e estou usando isso, eu estava já num sabático de 3 meses. Eu cheguei no Brasil, fiquei uma semana, entrou no processo de pandemia e de fechar todas as coisas. Então, quer dizer, eu já estava parado há 3 meses. E aí eu pensei, meu Deus, agora eu estava parado há 3 meses, eu cheguei no Brasil, vou ficar parado de novo? Então eu pensei, como eu posso usar a criatividade para ajudar as pessoas, para ajudar nesse tempo a igreja brasileira? Uhum. E aí eu disse, eu Fantástico. vou pegar essa ferramenta e vou procurar se o pessoal está usando isso para ensinar a Bíblia, porque é usado pela Boeing, é usado por empresas multinacionais, é usado pelas professoras, como foi dito aí. Tanto que um dos primeiros mapas que eu estava fazendo da Bíblia, Eliseu, meu canal tem 50 dias. Faz 50 dias que nós lançamos mapas mentais no canal do YouTube. Então não é antigo, é relativamente Uhum. novo. Sim, sim. Um dos primeiros mapas que eu estava fazendo, a minha filha de 9 anos, a Sofia, ela veio, ela olhou, como ela está acostumada a ver os meus, que não é muito colorido, eu acabo não colorindo tanto, eu estava fazendo colorido, ela bateu o olho e falou assim, nossa, papai, minha professora de inglês usou isso aí hoje, você também faz isso aí, né? Então, as crianças e os adolescentes já estão usando essa ferramenta no processo de aprendizagem. Uhum. Que bom, nossa irmã compartilhar. Legal, legal, Fernando. Fernando, e quando você fala de flexibilidade, é essa flexibilidade para mudar uma metodologia ou você pensa algo mais sobre a flexibilidade, essa necessidade? Para mim, Eliseu, flexibilidade é a capacidade que nós temos de nos adaptarmos a novas situações. Então, quando nós trabalhamos com equipe, nós fazemos alguns testes de como que as pessoas reagem a algumas situações. E existem pelo menos 2 perfis que trabalham, que são mais fáceis nesse processo de adaptação à mudança, que gostam mais de mudança. Um deles, inclusive, provoca mudanças, e se não tiver mudanças, que é o dominante que a gente chama, ele tem mais dificuldade de viver, ele não gosta muito de rotina. E nós temos 2 tipos de pessoas que acabam gostando mais da conformidade, da estabilidade, se sentem melhor. E eu costumo dizer assim, não tem um melhor e um pior. Nós não temos que ser flexíveis o tempo todo. Nós não temos que mudar o tempo todo e mudar Inventar o sempre. tempo todo, né? Que você tá... Então, aquilo que lá, time que está ganhando não se mexe, Uhum. é uma verdade em partes. Porque ele está ganhando hoje. E se você mexer, pode ser que você não ganhe mais hoje. Uhum. Mas lá no futuro, pode ser que o time que você tem não ganhe mais. Então, você sempre ir promovendo
possibilidades de mudança, de crescimento, de flexibilização, é importante enquanto líder. Por que a igreja brasileira está sofrendo muito hoje com o processo de não poder ir ao templo, de não poder ensinar naqueles lugares? Porque ela, por muito tempo, quem sabe, ela se negou a se flexibilizar em alguns métodos. E hoje, ela foi praticamente forçada e percebeu que não é tão invasivo assim a palavra de Deus ou a Bíblia. Legal, legal. A gente pensando assim, e não é uma coisa assim tipo, tão nova, de certa forma. É muito criativo e o próprio Jesus usou isso, né? Jesus desenhou o mapa mental. Eu acho que você vai lembrar disso facilmente. Ele escreveu, e o mapa mental é muito libertador. A mulher pecadora, ele escreveu no chão. Primeiro, se ele fala, ninguém entende. Aí Jesus escreve no chão, eu não sei o que, mas a galera entendeu. Ó, vazou. E Jesus pergunta, como é que é? Ninguém te condenou? Vai, eu também não. Mas é legal, assim, falando sério, a flexibilidade, eu acho que existem várias maneiras de falar a mesma coisa e de fazer a mesma coisa. Eu acho que é essa a proposta, né? Isso, a ideia, na verdade, da flexibilidade, Eliseu, é você entender que o jeito que você está hoje, ou a vida que você está hoje, precisa de algumas mudanças. Algumas são forçadas, outras podem ser promovidas por você. A verdade é, a vida muda, querendo você ou não. Se eu tenho baixa flexibilidade, o que eu costumo dizer é, às vezes para você é muito difícil mudar, é muito sofrimento, né? Algumas pessoas, elas sentem muito sofrimento quando precisam mudar. Outras sentem muito sofrimento quando estão em rotina. Então, o que nós costumamos dizer é, agregue perto de você, valorize perto de você pessoas que são contrárias a você. Então, aqueles mesmos motivos de briga e de confusão podem ser motivos de sinergia e de crescimento. Então, se a minha esposa é uma pessoa que não gosta muito de mudanças, eu, por mim, eu mudaria todo ano. Mudaria de casa, mudaria de carro, mudaria de emprego, mudaria a não ser as coisas que são princípios de fé Valores, e né? alicerces de fé, o que é externo, eu mudaria tudo. A minha esposa, ela já tem uma tendência a ser mais, estar mais na conformidade, ela se sente mais estressada quando tem que mudar. Então a gente combinou, falou assim, uma mudança de 5 em 5 anos. Nem para mim, nem para você. Boa, boa. De 5 em 5 anos a gente senta e faz uma mudança de maior volume. Por quê? Porque isso você já prevê, você já sabe que vai acontecer, te dá um tempo de se conformar, de ficar na conformidade, e para mim também me dá a expectativa de que não vai ficar nessa conformidade o tempo todo, vai ter uma mudança. E o mais legal da mudança, acho que você falou disso de uma forma bem rápida, mas você falou, o mais legal da mudança é que quando você muda, você percebe lá na frente, poxa, que legal, eu não sabia que era tão simples assim. Parece que é essa sensação, né? Eu já tive que tomar tipo, decisões, tipo, talvez radicais, e, poxa, vamos lá, vamos. E depois que você faz, poxa, não, normal, acho que não é tão radical assim. Eu também sou desse que faço coro com quem gosta de mudanças. Eu acho que essa ideia de inovar é interessante. Não inovar por inovar. Eu acho que a situação pede. Eu acho que a situação pede. Acho que é a pergunta. Por que eu vou mudar isso? Eu acho que é interessante também, né? Não sei se você concorda com isso, mas eu acho que não é mudar por mudar, só para dizer que não, vou mudar por mudar. O Joe Maxwell tem uma frase que eu cito sempre, que é assim, não é porque tem mudanças que tem progresso. Mas não haverá progresso se não houver mudança. Interessante. Então, vamos mudar a igreja, vamos mudar o jeito de evangelizar, vamos mudar a nossa vida, vamos mudar de emprego. Eu vejo pessoas, principalmente jovens, nós estamos falando aqui para um público jovem, querida, tome cuidado, existe uma mentira hoje no nosso século, dizendo assim, não está bom para você, mude. Não é assim que nós fazemos mudança. Eu vejo jovens, Eliseu, pedindo a conta de emprego, sem ter um outro emprego, simplesmente porque a situação não estava boa ali.
Então, assim, quer fazer mudança, faça mudança cerebral, faça inovação. Nem toda criatividade é uma inovação. Criatividade é um negócio novo, é uma mudança, mas que ninguém compra, que não funcionou na prática. Uhum. Então, o que eu digo para os jovens é: seja criativo, mas transforme essa criatividade em inovação, em algo que seja, que tenha valor, que agregue valor para alguém. Pô, Porque legal. mudar de emprego só por mudar, outra coisa, faculdade. Começa uma faculdade, um ano muda para outra, um ano muda para outra, um ano muda para outra. E no final das contas, você não vê algo de valor. Se a mudança promoveu algo de valor, que bom, está progredindo. A minha preocupação é mudar por mudar, muitas vezes nos faz regredir. Aham. Dentro disso que você falou, uma outra frase que me preocupa também, é praticamente a mesma coisa, acho que é Follow Your Heart, acho que é assim. Bom, enfim, siga o coração, acho que é essa frase, siga o seu coração. E é perigoso porque o coração é enganador, o coração é enganoso, a Bíblia fala, né? O coração é enganoso, né? O coração do homem. E essa ideia de seguir o coração simplesmente, tô cansado, vou fazer. Poxa, eu Isso, fico eu vou te pensando, dar um exemplo aqui agora. Nessa angústia minha de querer fazer um negócio novo, de querer ir para a internet, eu fui analisar o que as pessoas estavam fazendo, Eliseu. E o que eu mais encontrei foi pessoas crescendo no seu público por conta de polêmicas. E aí, o meu coração disse o que para mim? faça Entra polêmica. nessa, Fernando. Achou o jeito de crescer. É. Achou o jeito de aparecer. E aí eu anotei aqui, ó, vou fazer polêmica disso, vou falar do presidente, do quem gosta, de quem não gosta, vou falar aquilo ali e vou bombar na internet. Mas aí eu sentei e tive um tempo de respiro e falei assim, mas o que Deus quer de mim? Para que Deus me chamou? Para que Deus me deu um dom? E naquele dia ficou muito claro, se você quer ir para a internet, vá para fazer o que Deus te chamou. Ensinar a palavra de Deus para que pessoas fiquem mais perto de Cristo. E aí eu abandonei aquela primeira mudança. Também fiz uma mudança, que também doeu, que também foi difícil, mas que não era uma mudança direcionada pelo meu coração. Era uma mudança direcionada pelo coração de Deus. Sim, sim. Eu vi uma frase esses dias, ganhar uma curtida por uma foto pelada é fácil, difícil é uma curtida por ser um exemplo de cristão, tipo assim, essas questões, né? Eu queria já É deixar com isso. você aqui hoje. Queria deixar com você aqui hoje. Eu lancei uma campanha essa semana Ah, e se Deus me abençoar, vai chegar longe. Chama Viralizando a Palavra de Deus. legal, legal. Nós viralizamos fake news, nós viralizamos pessoas com pouca roupa, nós viralizamos na nossa sociedade muita coisa. Quem sabe a gente consiga também viralizar a palavra de Deus. Que legal, que ótimo, ótimo, ótimo. Tamo junto. Se é para viralizar a palavra de Deus, tamo junto. Quando tiver faltando mais aí uns 10 minutos, eu vou pedir para a gente colocar na descrição o YouTube e tal, para gente, para que Já as colocaram pessoas. aí, ó. Hã? A Já Kátia colocaram já já? colocou aí o vídeo Ah, de então tá hoje. perfeito. Hoje tem um vídeo especial sobre liderança de Neemias, o livro de Neemias, o resumo do livro de E Neemias. tudo com mapa mental, tudo desenho. Isso. Legal. Eu Isso. vi alguns O vídeos resumo do seus. livro de Neemias, Acho que eu falei para Já você. colocou. Oi? A Kátia já colocou aí. Ah, legal. Tá, mas de qualquer forma eu vou acrescentar na descrição depois e tranquilo. E outro problema com criatividade hoje, assim, eu resolvi criar um Instagram para o Caindo na Graça. Não tínhamos um Instagram. Caindo na Graça surgiu quando não existia YouTuber. Não existia, nem a palavra existia, pelo menos no nosso conceito, não existia no contexto, não existia a palavra Instagram, muito menos, nem Facebook existia. A única coisa que eu me lembro que existia na época era bate-papo no BOL, UOL, alguma coisa assim. E internet, acho que era discada, nem lembro como é que fala, enfim. E a gente. E eu falei, poxa, por que a gente vai criar isso? E a nossa descrição é lá desde quando não existia YouTube, essas coisas. E a pessoa tinha que ser criativo, tinha que ser, não tinha opção. Não existia Orkut, nada disso.
a Vanessa está falando, não existia. E aí nós criamos um movimento de evangelismo caindo na graça. E o que a gente fazia? Humor, arte, mágica, pintura, coisas do tipo. Acho que você viu um pouco na época de São Paulo, Sim, uns sim, eu 10, lembro. sei lá. Tem mais. Você furando, eu lembro de você furando a nota de 50 com a caneta, assim, ó. Tem coisa que eu Sim, também lembro, tá vendo? lembra também, né? Pregar com quadros, fazendo desenhos, né? Alguma coisa assim. Assim, você não tinha muita. É uma época que banda, por exemplo, tinha umas 3, 4. Você sabia qual é a banda que você gostava? Hoje não. 1 milhão de gente boa que você nem conhece, com milhões de seguidores. Então, essa ideia assim hoje que eu falo para o pessoal também é: tente criar, sentiu a necessidade, não vai para o Google, não vai para a internet, para o YouTube, tente fazer algo original. Há uma tentação de ser igual a essa comparação. E aí não consegue fazer, vinha o desânimo, a frustração, não consigo, não consigo. É o mal da comparação. E você perde de todos os lados, porque se você compara com alguém que está muito além do seu tempo, ou fazendo algo muito legal, você vai se sentir por baixo e sente desânimo. Se você se compara com alguém que está lá embaixo, você vai pecar, porque a vaidade entra no coração. Então, de um lado ou de outro, eu acho que essa comparação é terrível. E aí você, não sei se você tem técnica de criatividade. Existe algumas técnicas, ou a pessoa nasce criativa, não nasce criativa, desenvolve. O que você pode nos ajudar? Não, a técnica que eu vejo ser mais usada e que eu às vezes tento promover ou também usar é o que a gente chama de brainstorm, que é tempestade de ideias, que é um momento onde você, se você está sozinho tentando ser criativo, você abre as portas. Então, por exemplo, quando eu vou para uma cidade, eu normalmente eu experimento isso, né? Ah, o que tem aqui de Uhum. diferente? Ah, tem uma doceria. Puxa, será que eu poderia ter uma doceria? Como seria se eu fosse dono de uma doceria? Eu saberia fazer o doce, eu teria que contratar alguém. E ali em 5 minutos a gente viaja na maionese, querendo ou não, né? E, e automaticamente você faz esse exercício, o brainstorm é você dar essa viajada e repousar de novo, e colocar os pés no chão de novo. O que a gente faz em equipe é isso, olha, pessoal, vocês estão liberados para viajar. Nós temos um problema, temos que solucionar esse problema. Sem criatividade nós não vamos conseguir, então dê a sua ideia. Mas infelizmente, Eliseu, essa poluição do nosso cérebro, essa ideia do copiar, a gente chega na conclusão de que não vai dar certo antes de dar a ideia. A gente chega na conclusão de que não vai funcionar antes de criar a ideia na nossa cabeça. Eu não sei o que acontece. Ou porque o nosso pai Pessimismo. falou que não ia dar certo, ou porque a gente está com medo de ser criticado. É uma série de questões. Mas eu e você, nós precisamos entender isso, de que o nosso cérebro ele é poderoso. Quantas vezes aconteceu com você a seguinte coisa? Você estava com um problema, não conseguia enxergar a solução, sentou com um amigo, ou com um pai, ou com alguém, em 5 minutos de conversa, a pessoa disse uma coisa que você falou assim, nossa, eu não pensei nisso, como que eu não pensei nisso? Em outras palavras, a solução criativa de muitos dos nossos problemas estão dentro de nós, nosso coração, o Espírito Santo, Deus está conosco. Uhum. Mas às vezes está poluído, né? O cérebro está cansado, está estressado, está preocupado. Sim, sim. No nosso manual que a gente escreveu para a liderança, o capítulo sobre criatividade, a gente trabalha a ideia de criatividade não é só fazer uma coisa nova, mas é fazer as mesmas coisas antigas de uma forma diferente. Essa ideia de adaptação vem da ideia de flexibilidade. Outra coisa que eu fico pensando dentro de técnica, eu já ouvi alguma coisa de música que estimula, por exemplo, quando aquele estava grávida, a minha esposa estava grávida, a gente pensou e ouviu tantas coisas, coloca para ouvir os clássicos do Mozart lá, e isso vai estimular. Cara, não sei se é coincidência ou não, mas é impressionante. Meu menino fez 2 meses, hoje é mêsversário que chama, né? Mêsversário, 2 meses. Então é impressionante quando você vê a criatividade. Falei, pô, puxou o pai. A beleza da mãe e a criatividade do pai. Eu brinco assim, né? Alguma coisa do pai tem que ter ali. E, bom, Mas dizem que assim, eu. você pode.
Se você quer ver criatividade, você vá no jardim de infância. Sim, As crianças, elas são altamente criativas. Elas pegam uma caixinha de pasta de dente usada e transformam num caminhãozinho em menos de 5 segundos. exato, exato. Mas a vida, Eliseu, as pancadas da vida, os machucados da vida, os bloqueios da vida, vão muitas vezes tolindo a nossa criatividade, enterrando a nossa criatividade. Jesus, você acabou de citar Jesus. Camarada criativo, cara. Ele olhava pro lírio do campo e falava: pá, vou fazer uma pregação aqui, ó, já. Ele olhava pro passarinho: ó, já vou Sim, ensinar sim, uma sim. outra coisa aqui. Você ficava olhando e falando assim: mas como pode? E eu acredito que é isso, é essa pureza das crianças, né, de você conseguir enxergar o mundo a partir disso, mas com a maturidade do adulto. Eu acho que é essa a ideia, você ser criativo como a criança, mas também ser maduro como adulto para testar essa ideia. A ideia precisa ser testada. Legal, legal. O Fernando, outra coisa legal que eu observo, eu tive alguns privilégios que, graças a Deus, o reino me proporcionou conhecer vários países. E eu observo que onde mais os países valorizam a criatividade, ou é aberto à criatividade, os países são mais desenvolvidos. Você já ouviu ou leu alguma coisa disso? Eu nunca li. Essa é uma observação muito simplista, talvez, que eu faça. Quanto mais os países que dão essa ideia de criatividade também, eles se desenvolvem mais. Faz sentido isso? Na verdade, assim, eu acho que é um problema maior, né? Mas eu acho que está ligado. Eu acho que a ideia da criatividade, muitas vezes, o brasileiro ele é muito criativo, tá? Tanto que tem uma brincadeirinha aí. Agora chama a NASA, porque não, agora a NASA vem. Agora É, a NASA vem. agora vem. Agora ela vem para ver o que o brasileiro fez. Então, assim, eu acho que o desenvolvimento, Eliseu, não está necessariamente ligado à criatividade. O que eu acho que às vezes falta em nós brasileiros é a confiança Tá. de que essa criatividade, eu acho que assim, nós somos às vezes criativos como criança, mas não somos maduros ao ponto de testar corretamente a nossa. É uma criatividade que estaciona no humor e fica por ali, não se transforma em uma ação, né? Numa ação inovadora que a gente Sim. chama. Tanto que tem muitos brasileiros que vão para fora e são reconhecidos lá fora, são benquistos lá fora, por conta dessa criatividade. Principalmente na Europa, você vai ter países, você já visitou lá, que são muito engessados, né? Muito Uhum. aquele jeito de fazer as coisas, Sim, com sim. processos, com programas. E quando chega alguém que dá uma ideia, uma luz diferente, são muito valorizados. A minha preocupação é que, às vezes, a nossa crença de que não, nós não somos ninguém, nós somos pequeninos, nós não vamos dar certo, nós não. Ah, já chegou aqui, tá bom, é uma ideia medíocre, né, de estar na média. Muitas vezes ela inibe o nosso potencial. Como que a gente podia transformar aquela criatividade em algo muito bom, em algo transformador, seja para o reino de Deus, seja para as nossas famílias. E sabe o que acontece também, que é um problema terrível? Isso aqui é uma confissão, talvez, ou um choro, sei lá, um arrependimento, sabe? Eu me lembro que, mais ou menos, sei lá, 11 anos atrás, no mínimo 10, 11 anos, eu pensei, vou fazer isso, 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 legal. Só que não saiu. Algo que eu falei, depois eu faço. E o que aconteceu? Eu não fiz. O que aconteceu? Várias pessoas fizeram. Alguém Várias pessoas fez. fizeram. É difícil o cara falar isso. Poxa, vai precisar quebrar. Não, a ideia, sabe? Eu falei, o cara me ouviu pensando, não é possível, não é possível. O problema é quando você tem uma ideia, você não faz, pode ter certeza. Se você não fizer hoje, amanhã vai fazer, alguém vai fazer. Isso foi uma coisa que eu aprendi há uns 10, 11 anos atrás. E É choro, isso aí. poxa, quando eu vejo pessoas fazendo hoje algo conhecido de nível nacional, talvez internacional, eu falei, poxa, eu tive essa ideia, por que eu não fiz? E aí É isso. você O que vai eu costumo falar, e dizer. nem credibilidade tanto você tem. Poxa, agora é tarde. Né? Parece profecia que entrega depois que se cumpre, sei lá. O que eu costumo dizer é: se isso aconteceu com você que está nos assistindo,
Você teve uma ideia criativa, uma luz, por algum motivo você não colocou ela em prática, e alguém colocou e deu muito certo, eu quero dizer para você, você é fenomenal. Por quê? Ah, Fernando, mas eu não coloquei em prática. Tudo bem, mas você pensou nisso antes daquela pessoa. Então, o seu potencial criativo, ele precisa ser valorizado. Você precisa usar isso a seu favor, porque a mesma energia que te deu aquela luz naquele dia, te dará outra luz que agora você aprendeu como colocar em prática. Claro, isso sim. E aí, agora sim, eu tenho uma ideia. Se eu não vou fazer, tipo, não, ok, eu sei que alguém vai fazer, parabéns, já abençoou seu, essa ideia eu tive, mas eu não vou fazer, abençoa quem tem, e eu sei que daqui a pouco E, vai aparecer. Mas é legal, assim, também ter, você falou isso no início, ter com quem compartilhar ideia, porque uma ideia criativa, conversando com outra pessoa criativa, isso vai, isso cresce, né? Isso é fantástico. porque, na verdade, o que acontece é assim, Eliseu, uma boa ideia, num coração forte que acredita nela, pode encontrar a crítica que for, porque toda crítica que vier fará aquela ideia crescer. Sim, Agora, se você tem uma boa ideia num coração fraco, que não acredita em si mesmo, que não acredita no Deus que está dentro dele, que não acredita naquilo que Deus pode fazer, é só uma boa ideia. A crítica vem e muitas vezes aquela boa ideia vai morrendo. Mas também uma má ideia, que parece uma boa ideia, quando é criticada, ela morre. Por quê? Porque você encontra as falhas, ela é testada. Então o que a gente costuma dizer é, teve uma boa ideia? Teve. Teste. Teste. Converse com alguém, com algum conselheiro que conhece dessa área. Coloque no papel, planeje. A gente chama de plano de negócios, né? Coloque num plano de negócios. Teste. Faça teste. Por exemplo, eu estou lançando um curso agora, em julho, que chama Estude a Bíblia com Mapas Mentais. Mas por que eu estou lançando? Porque antes eu escolhi 10 igrejas de todos os portes e todas as denominações que eu conheço e dei uma palestra para eles e perguntei para eles, você acha que isso ajuda as pessoas a aprender a Bíblia? E mais de 1.000 pessoas fizeram esse curso e boa parte de quem me deu o retorno disse, não vejo a hora de sair o curso. Então eu vou lançar o curso já sabendo que é algo que produz diferença. Porque a ideia foi testada, entendeu? legal, legal. Sim, um dos cursos que eu tenho online também foi algo testado. É legal quando você tem assim um público como espelho, um feedback, né? Não é só o que você quer, você está dando uma resposta a uma pergunta. É Isso. legal quando você pensa, a sua criatividade responde a algum desafio, alguma pergunta, algum problema, resolve algum problema. Acho que é uma boa pergunta também para se fazer. Vai mudar alguém, a vida de alguém? Acho que tem que ter o porquê, né? Aquela velha história, não é o que, mas é o porquê. Eu acho que o porquê é algo que tem se falado bastante, né? Essa ideia, o porquê você está fazendo o que está fazendo. Essa é, acho que é algo que eu gostaria de destacar. E também, assim, não é porque rotineiro é ruim também. Acho que é legal a gente pensar nisso, né? Eu acho que você deixou claro no início, mas acho que o momento também nos chama para algo novo. Se o mundo vive um momento novo, eu acho que é uma excelente oportunidade para testar algo novo. Um mundo novo pede ideias novas. Isso, até porque os especialistas já estão dizendo que o mundo que nós tínhamos em janeiro, fevereiro, ele não existirá mais. Eu tenho pensado nisso muito, mas quando eu vou na rua eu fico pensando, será? Não sei. O que, que muda, Fernando? Porque assim, isso que você falou eu defendo o tempo todo. Eu defendo e talvez fui um dos primeiros assim, a ter coragem, pelo menos do meu contexto, talvez, tá? Talvez eu deveria ouvir mais pessoas até. Mas eu tenho falado isso. Aquele mundo acabou, tenho essa ideia. Como diz, são vários tempos, né? Talvez um tempo acabou. É o fim de um dos tempos. Mas ao mesmo tempo você vai na rua e parece ver tudo igual, não sei. O que mais vejo de diferença hoje é a máscara. Isso é porque a mudança, Eliseu, ela tem uma resistência. Toda mudança, ela enfrenta uma resistência.
Ela não é Mas imediata, assim, então, não é nada imediato. não. Agora, com certeza, alguns cuidados, por exemplo, que nós brasileiros não tínhamos, nós passaremos a ter. Sim. Eu, Porque, particularmente, ou felizmente ou infelizmente, eu não sei, eu já estou perdendo um hábito que eu tinha. Eu sou nordestino, então nordestino é muito do cheiro, do tocar, do pegar, abraçar. Eu sofri muito, cara, quando eu cheguei. Eu morei um tempo na Inglaterra e quando eu chegava lá ia cumprimentar um professor, bater na mão do professor, pegar na mão e falar assim: que louco, por que vocês têm que, brasileiro, tem que pegar na mão da gente? É algo que não é tão comum, pegar na mão, ficar cumprimentando desse toque. E aí, a coisa mais natural hoje eu vou encontrar alguém é nem lembrar que eu tenho que pegar na mão. E isso talvez seja uma principal mudança que eu já percebi em mim, uma assim, talvez uma mais evidente assim. Mas eu queria ver, descobrir mais mas quais são outras mudanças. é que psicologicamente, sempre que você passa por uma grande perda, uma grande tragédia, uma mudança de cidade, qualquer coisa que aconteça com você, por exemplo, você foi para a Inglaterra e ficou 6 meses, um ano lá, não foi? É assim, O Eliseu que voltou, querendo ele ou não, foi um Eliseu diferente. sim, Você teve, muda. Um hábito, você né? teve seus, isso. Você teve seus filhos agora. O Eliseu que era o Eliseu antes dos filhos e o Eliseu daqui a um ano vai ser diferente. Por quê? Houve uma grande mudança, um grande impacto. Sim, Você não sim. pensava tanto, quem sabe, em economizar dinheiro, você passa a economizar. Você não pensava tanto em pregar o evangelho assim, foi para a Inglaterra e voltou, começou a pensar assim. Então, automaticamente, isso nos leva à conclusão de que passar por um momento como esse que nós passamos, que nós não esperávamos, Sim. ninguém esperava, principalmente do lado ocidental, porque lá no Japão, lá na Coreia, lá na China, eles sempre esperaram isso, tá? Eles Sim. sempre esperaram. Isso já acontece lá em menor volume e eles já tinham informações que podiam acontecer em grande volume. Agora, nós passamos por algo, Eliseu, que nós vamos esperar isso acontecer de novo. E automaticamente isso vai mudar. Vai mudar a maneira como nós Uhum. gerimos o nosso negócio. Alguns negócios podem ser que nem existam mais. Eu já ouvi de grandes bancos falando que não terão mais escritórios físicos para o time de office, vão todo mundo trabalhar de casa. Empresas da área de TI como a minha já estão analisando a possibilidade de não ter mais escritório, todo mundo trabalhando em casa. Um negócio que lá fora já era muito comum, que é o home office, provavelmente vai se estabelecer no nosso país. E aí, Fernando, a gente está falando de criatividade, mudança, flexibilidade, e alguém comentou algumas positivas, outras negativas. E é óbvio que esse negócio de trazer o trabalho para casa vai ser um problema também. No primeiro momento parece legal, romântico, bonito, mas são tem coisa aí. Eu acho que é uma outra live para a gente conversar sobre o efeito da Chama, criatividade ou das mudanças, né? chama disciplina essa outra live. Disciplina. Se você não Boa. tiver disciplina, você não consegue trabalhar em casa. Eu trabalho em casa já há pelo menos 5 anos. Se você não tiver disciplina, organização, agenda, gestão de tempo, você não consegue trabalhar em casa. Eu diria outra coisa. Se não tiver gêmeos. Se tiver gêmeos. Eu Mas tenho, vamos lá. eu tenho 4 filhos, então, Legal. Eu acho que mas sim. gêmeos eu acho que é mais tenso. Não, mas é bom. Não, mas brincadeira à parte, eu sou muito contente com os gêmeos. Claro, 2 meses, não dá para falar muita coisa, mas a gente resolveu aplicar um método que é muito criticado por um certo grupo político, mas a gente abraçou um método e está dando certo. Resumidamente, a criança não escolhe a hora nem de comer, nem de dormir, nem de acordar. Quem escolhe é o pai. Tá dando certo, disciplina, tá dando certo. Eu sei que eu sou muito criticado por certas ideologias políticas, mas eu não estou preocupado com ideologia política, eu estou preocupado com o meu filho que eu quero criar para o mundo. Eu não quero criar uma ideia agradável para A ou B, eu quero criar um filho. Não sou criador de ideias mais, eu sou criador de filho agora. Bom, Isso, mas o que eu quero deixar é, se você está assistindo essa live, lembre disso. Você vai ter que se flexibilizar. A mudança ela vai acontecer querendo você ou não. Seus filhos, nos próximos um ano e meio, quem sabe, vão muitas vezes ter que voltar para estudar em casa, voltar um pouco na escola. Os seus idosos vão ter
de ficar em casa e não ir para a igreja. As mudanças, elas vão acontecer, querendo você ou não. Então, Sim, crie sim. um jeito de se E dói, flexibilizar. mudança dói. A mudança dói e exige, assim, uma resposta, talvez essa é a palavra, uma resposta criativa. E, Eu só fechando, Eliseu, eu falo que mudança é que nem você tá lá no mar. Você entra no mar, aquela onda fica batendo em você. Ela dói, ela te empurra, ela te cansa, tanto que algumas pessoas saem do mar com fome, né? Porque faz ah, muita força ali, aquele movimento. Então, o que eu tento fazer, e eu queria deixar de dica para você, eu tento fazer o seguinte, quando eu estou num momento como esse que eu estou hoje, nessa crise toda, e eu já vivi isso em 2008, já vivi isso em 2013, 2014, então crise para mim é um negócio que de cada 4, 5 anos ela aparece. Eu estou no mundo de empreendedorismo, eu trabalho com empresa há 20 anos, então eu já passei pelo menos por umas 4, 5 crises. Eu costumo fazer o seguinte, a minha dica é, pegue uma prancha, peça para o Espírito Santo te dar uma prancha, porque a mesma força da água que você lutaria contra empurrará você para o sucesso. uau, da hora. Essa eu vou levar. Mais uma, ó. Daqui 10 anos que a gente se encontrar de novo, eu vou falar essa. A prancha do manto. Não, legal, legal, muito bom. Fernando, é isso, eu acho que toda mudança. Eu acho que eu fui meio aventureiro e expor essa brincadeira de que será que o pessoal vai mudar mesmo? Porque parece que não vai mudar, não. Claro, pensando nas brincadeiras que a gente fala e escutando você, acho que é uma mudança que ela vem com o tempo, quando ele menos percebe, já foi a mudança, e é natural que vai gerar um certo desconforto. Quando E Maria foi muitas delas, anunciada, poxa, você vai ser mãe. Como assim? Eu escolhi esperar. Tipo, ela era do movimento lá do menino. É tudo muito novo. A maneira de ter filho até aquele tempo era de uma forma. E aquele dia não mudou-se. Não foi aquela forma tradicional de ser. Então é uma coisa diferente, gera um desconforto, um medo, uma insegurança. O novo gera medo. Acho que é isso. E que mas as pessoas. lembre, você perguntou para mim assim, que mudanças, como vai ser? Lembre, muitas das mudanças que vão acontecer nós ainda não conseguimos enxergar, Mas elas irão. mas elas virão. E o que esse tempo vai esperar de você? Espera de você flexibilidade, criatividade, reinvente. Eu acredito que principalmente do líder, Eliseu, principalmente do líder cristão, eu acho que é um momento de nós aparecermos na nossa nação e mostrarmos a nossa cara e mostrarmos o Deus que nós cremos e o Deus que pode mudar situações. E o líder criativo que está na mão de Deus faz muita diferença. Tulio, a gente mandou fazer uma arte, a gente vai publicar logo, acho que não sei se é hoje ou amanhã. Alguém escreveu que o mundo assustado precisa de uma igreja corajosa, uma igreja, eu acrescentaria uma igreja criativa, e criatividade tem muito a ver com luz. E luz tem muito a ver com a gente. Jesus é a luz do mundo, a palavra de Deus é luz, sendo luz ela clareia, ela ilumina, e eu penso que nós temos algo a mais, a luz de Cristo. Legal. Sim. Que bom, Fernando. E para a galera querer te acompanhar, fala aí, conhecer mais do seu trabalho. Segue aí meu Instagram, que tá aí já, você tá aqui no Instagram, Fernando Lino 19, tudo que eu tenho lá no YouTube eu vou postando no Instagram também, mas o nosso grande trabalho hoje é chegar em 100 mil inscritos até o final do ano, provavelmente o primeiro canal brasileiro a chegar em 100 mil inscritos, cristão, em 6 meses. Se é de Deus, vai acontecer, nós estamos trabalhando para isso, nós pregamos a palavra de Deus de maneira criativa, usando mapas mentais. Se você quiser seguir, compartilhar, viralizar a palavra, entra lá, Fernando Lino, no YouTube, você já vai encontrar lá os mapas mentais. Maravilha, eu desafio a gente fechar essa série, depois de 4 lives, fechar com uma oração, e o texto que talvez tenha tudo a ver com o nosso bate-papo, seja Tiago 1,5. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, criatividade, talvez que seja, peça a Deus, que a todos dá liberadamente, e acho que é isso. Se alguém tem falta de sabedoria e criatividade, peça a Deus. Você crê nisso? Sim, mas não confie na sua criatividade. Não na Confie em sua, Deus. em Deus. Então, oremos por isso. Amém.
Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo, pela sua possibilidade de nos compartilharmos da vida que o Senhor tem nos dado. Abençoa o Eliseu, seu ministério, sua família, todos aqueles que estão nos ouvindo. Dai-nos do seu espírito criativo, que nós possamos promover o teu reino nesse tempo, Pai. Levanta líderes segundo o teu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Foi um prazer conversar contigo, muito obrigado. Você Foi meu, querido. Com muito carinho no meu coração e é bom ter contato com você. E você é um cara que eu lembro sempre de criatividade, viu? Pode ter certeza. Valeu, obrigado por terminar com essa. Eu vou deixar até, vou pedir até para o Lucas. O Lucas trabalha com a gente, ele é muito legal, já colocou seu canal aí no YouTube. Eu vou pedir para ele salvar e mandar essa live para o YouTube também. Depois eu mando para você, você compartilha à vontade se quiser usar. Feito? Conte conosco, o que precisar, estamos aí. Se a pessoa quiser fazer um curso aí de mapas mentais, uma palestra, estamos à disposição. Entre em contato, é gratuito, é online, leve para a sua igreja. Nós já estamos fazendo várias aí, mais de 1000 pessoas já fizeram. O online, o curso de mapa mental já tá acontecendo online? Não, eu estou dando uma palestra de 1 hora para as pessoas experimentarem e aqueles que querem se aprofundar depois podem fazer online, vai ser lançado dia 10 de julho. Não, a palestra tem no YouTube. Palestra tem, mas eu faço ela personalizada para a igreja. Os pastores entram em contato, a gente agenda e eu dou específico para aquela igreja. Maravilha, muito obrigado e que Deus abençoe seu ministério e conte comigo. Não precisa mais de aqueles 100 mil, porque eu já estou seguindo, então é menos. Tamo junto. Só 99. Não, esse mês nós chegamos em 2.000, mas vamos chegar em 100 mil, em nome de Jesus. Muito, muito rápido, parabéns. Deus abençoe seu ministério, que cresça de fato, porque eu sei que tudo tem que definir em três sentidos, pelo menos. Glória a Deus, a glória de Deus, a edificação do corpo de Cristo e o alcance dos não alcançados. Eu sei que é para isso, então, que aconteça. Esse é o meu desejo. Um abração. Valeu, Fernando. Muito obrigado. Muito obrigado. Grande abraço. E obrigado a todos que acompanharam a gente nesse bate-papo. Deus abençoe e seja flexível, seja criativo. Seja o líder que o momento exige.